Um, dois, três. Bom, pessoal, essa aula 5, sessão 5 que eu estou chamando aqui, nós vamos ter uma rápida introdução a uma área da matemática chamada de análise combinatória. A análise combinatória é vamos dizer assim, uma teoria dentro da matemática cujo principal objetivo é combinar elementos de diferentes conjuntos ou de um mesmo conjunto para formar sequências que nós chamamos de R-uplas, que eu vou explicar daqui a pouco. Essas sequências podem ter números que se repetem, ou letras, ou códigos que se repetem, pode ter elementos distintos, sem repetição, pode gerar codificações misturando símbolos e letras, enfim. As principais utilidades dentro da informática são no que a gente chama de teoria dos códigos, né? De gerar códigos, gerar senhas, gerar chaves seriais para sistemas, para programas. E basicamente a ideia é essa, é contar quantas combinações é possível se fazer, né? Até para também ajudar aí na questão de probabilidade dentro da estatística. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, ó, bem basiquinho, que é mais para a gente ter uma ideia disso que eu acabei de falar, né? Ó. Quantos elementos de dois algarismos distintos podemos formar com os números 1, 2 e 3? Quando eu me refiro a distinto, eu quero dizer que eu não posso usar duas vezes o mesmo número, já que são elementos, né, de dois algarismos. Como são poucos números, 1, 2 e 3, é possível até enumerar. Né? Eu posso pegar um com 2, um com 3, o 2 com 1, 2 com 3 e o 3 com 1, 3 com 2. Só tiro aí desse leque de possibilidades o 1, o 2, 2 e o 3, 3. Então tá aí, são 6 números. Relativamente fácil. Agora, é claro que quando eu aumento o número de elementos, de símbolos e também o número de sequências de algarismos, isso pode começar a ficar mais complicado. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, quantos elementos de três algarismos agora, e não dois, distintos, podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Bom, aí vocês vão perceber que a quantidade, apesar de até ainda ser possível listá-las, é uma quantidade bem grande. Só para você ter uma ideia, eu poderia montar, por exemplo, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Depois, 132, 134, 135, 136, 137, e por aí vai. A hora que eu terminar com o início com 1, né, que seria o 100, não, 100, eu vou passar para o 2, né, que seria 213, 214, 215 e assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que vai passar para 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, até chegar em 800 e alguma coisa, 800 e algum número. Em resumo, é uma quantidade grande, já começa a ficar mais difícil. E se eu, ao invés de três elementos, né, o algarismo de três elementos, utilizasse o algarismo, por exemplo, de cinco elementos, vai ficando cada vez maior. Chega a um ponto que fica difícil listar. Eu diria que fica impraticável fazer a listagem desses números. Bom, esses processos de contagem dessas chamadas sequências, né, de números, elas basicamente se baseiam em dois princípios chamados princípio fundamental de contagem. Dois princípios, né, que são os princípios fundamentais de contagem. Nessa premissa desse slide, eu estou falando de 1 e 2 para um exemplo relativamente simplificado. Então, eu estou pegando aqui um conjunto, na primeira premissa, né, os conjuntos A e B, onde A tem M elementos e B tem N elementos. E aí eu estou dizendo que o número de pares ordenados, lembrando que pares são dois, né? E ordenado significa que a ordem do par altera, é relevante. Por exemplo, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, eu tenho um par ordenado 1, 2 e eu tenho um par ordenado 2, 1. Se nós estivéssemos considerando isso como numerais, 12 é um número, 21 é outro, certo? Então a ordem influencia. Tá, voltando então ao número de pares ordenados que podem ser formados de modo que o primeiro elemento do par ordenado, os A minúsculos aí com índice I, né, que pode ser vários, pertencentes a A. E o segundo elemento do par que é o B, o índice J aí também são vários elementos dentro do conjunto B. Vai ser o quê? Vai ser a quantidade total de elementos do A, que é M, vezes a quantidade total de elementos B, que é N. Vou dar um exemplinho
exemplozinho fácil disso, para a gente entender, que seria o seguinte. Imagina que eu tenho um conjunto A que tem peças de roupa, como por exemplo calças. Então eu tenho aqui A1 é a primeira calça, A2 é a segunda, A3 é a terceira. Vou pôr aqui 4 calças. Claro, é só um exemplo, eu sei que a maioria das pessoas tem mais que isso, né? E também não estou entrando aqui no mérito do estilo da calça. Porque se eu estiver, por exemplo, falando de calça feminina, tem vários modelos e estilos diferentes, né? Aqui é calça, calça, um padrão. Vou pegar um conjunto B de blusas ou camisetas. Também não vou entrar no mérito se é blusinha, se é, mais curta, se é baby look, esses detalhes aí. Vamos supor que nós tenhamos aqui umas 10 camisetas. Então eu vou numerar com B1 a primeira camiseta, opa, B2 a segunda, né? E assim sucessivamente até a 10ª camiseta, B10. Bom, o número de combinações que eu conseguiria montar, de vestimentas, por assim dizer, que eu conseguiria montar, utilizando uma camisa e uma calça, vai ser então, segundo o primeiro princípio, 4, que é o número total de calças, vezes 10, que é o número total de camisetas, ou seja, 40 combinações diferentes. Se você quiser visualizar isso, basta representar isso por grafo, né? Se eu pegar aqui, ó, a primeira calça, então eu posso combinar a primeira calça com a primeira camiseta, primeira calça com a segunda, e assim sucessivamente, né? Até a primeira calça com a última camiseta. Então aqui eu tenho 10 combinações. Depois, se eu utilizar aqui a segunda calça com a primeira camiseta, é uma outra combinação, diferente da primeira com a primeira, né? Eu tenho a segunda com a primeira, tenho a segunda calça com a segunda camiseta, e seguindo esse raciocínio até a segunda calça com a 10ª camiseta. E assim sucessivamente, né? Se eu fizer isso com as 4, então nós vamos ter 10 aqui, mais 10 com a terceira calça, mais 10 com a quarta calça. Que são, portanto, as 40 combinações. Tudo bem? Bom, esse é um dos princípios de contagem. E o outro é para quando eu vou formar também, no caso aqui, no exemplo, pares, só que com elementos de um único conjunto. Suponha que eu tenho um conjunto A com N elementos. E eu queira formar pares ordenados com elementos AI do conjunto A J, onde AI é diferente de J. Esse I e J são representação genérica dos índices, né? Quer dizer, poderia ser A1, A2, A2, A3, A1, A3, A1, AN, por aí vai. Lembrando que, como são pares ordenados, A1, A2 é um par diferente de A2, A1. Tudo bem? O número total de pares que podem ser formados vai ser o quê? M, que é o número total de elementos, vezes M menos 1. Mas por que M menos 1? Bom, na primeira posição eu poderia usar qualquer um dos M elementos do conjunto A. Na segunda posição já não tenho mais M elementos, supondo que eu não vá repetir. Né? Por quê? Porque se eu escolhi um primeiro elemento, sobram M menos 1 elementos para ocupar a segunda posição do par ordenado. Então é M vezes M menos 1. Voltar aqui, ó, se eu usar como exemplo, nós temos aí uma turma que tem, vou chamar aqui o conjunto T, uma turma que tenha, por exemplo, sei lá, 20 alunos. Então nós temos aqui o aluno 1, o aluno 2, e assim vai até o aluno 20. Isso poderia estar, por exemplo, pela ordem de chamada. Bom, suponha que eu queira montar uma chapa para representantes de sala composta por um aluno que vai ser o presidente dessa representante de sala, né? E o vice. Vou até apagar aqui, ó, vou escrever como representante. Geralmente se usa o termo representante e não presidente, né? Então, nós temos o representante de sala, o titular, e o vice, que é para o caso, né, do titular
faltar, não estiver na sala, o vice assume aí a bronca, por assim dizer. Então, são pares. Se o João é o representante e a Marcela é a vice, se eu inverter e colocar a Marcela como representante e o João como vice, é uma outra chapa, correto? Tá. Para a primeira posição, ou seja, a posição de representante, eu posso escolher, melhor dizendo, qualquer um dos 20 alunos da sala. Agora, para a posição de vice, uma vez que qualquer um desses 20 assuma a posição de representante, vão restar 19 alunos para a posição de vice. Portanto, eu vou ter 20 vezes 19. 20 vezes 19, que dá 380 possibilidades. Ou seja, eu poderia formar, com esse pequeno conjunto de alunos, 20 alunos até, que é pouco, né? 380 chapas diferentes, por assim dizer. Tudo bem? Ou pares ordenados diferentes. Né? Ok. Bom, nós podemos generalizar essas premissas. Como assim? Ao invés de usar dois conjuntos, A e B, formando pares, eu poderia usar N conjuntos. Eu posso usar conjunto A com M1 conjunto, elementos, conjunto B com M2, e assim sucessivamente até um conjunto com MR elementos. Eu coloquei esse monte de índice aqui porque cada um pode ter uma quantidade distinta de elementos. O número de R uplas, então aqui entra aquele termo que eu mencionei no início lá. R upla, pessoal, é uma sequência de R elementos. Se eu tenho uma dupla, du é de 2. Tripla, tri, 3. Quádrupla, quá, de 4. Quando você tem, por exemplo, 25 elementos, aí eu não tenho um prefixo específico para o 25. A gente usa 25 upla, ou seja, uma R upla. Tudo bem? O número de R uplas que eu vou poder formar vai ser o número de elementos de cada um desses conjuntos, né, a cardinalidade que a gente chama, multiplicando entre si. Então vai ser M1 vezes M2 vezes M3. Se eu voltar aqui nesse exemplo das calças e das camisetas, colocasse aqui um conjunto, por exemplo, de, sei lá, de calçado, de sapato, vou pegar aqui três sapatos, C1, C2 e C3, só como exemplo, claro, né? Então a quantidade total agora, utilizando mais essa peça no vestuário, já não seria 4 vezes 10, eu teria 4 vezes 10, que são 4 calças vezes 10 camisetas, vezes 3 calçados. Então eu tenho 4 vezes 10, 40 vezes 3, aí já daria 120, né? 3 vezes 40, 120 vestimentas distintas. Tudo bem? Já a generalização do segundo princípio segue a ideia parecida, né? Se eu quiser formar uma sequência, aqui só pegando um outro exemplo, né? Suponha que eu tenho uma moeda que seja lançada 3 vezes. Qual é o número de sequências possíveis, né, para cara e coroa? Bom, cara e coroa representa um conjunto com duas possibilidades. É como se eu tivesse um conjunto A com K aqui, que eu estou chamando de cara, né? A letra K para cara e C coroa. Então eu tenho, vou pegar aqui, ó, eu posso chamar o meu conjunto jogada, ou lançamento, né? Vou chamar aqui de L, e o meu L vai ser formado por duas possibilidades. K de cara, representando cara, e C coroa. Como são três jogadas, então vai ser dois elementos, vezes dois elementos, vezes dois. No caso vai dar 8, né? Então aqui abaixo listadas. Tudo bem? O princípio fundamental, parte 2, a generalização dele, segue uma ideia parecida. Quer dizer, para a primeira posição, então, eu tenho m elementos, para a segunda posição, m-1, para a terceira posição, eu tenho m-2. Né? Se eu voltar aqui no exemplo da chapa, se eu tivesse representante e visse um tesoureiro, então para a posição de tesoureiro, vou escrever aqui embaixo, né? Eu teria 18, né? Então, vou feio aqui. Eu teria 18 alunos. 20 para ocupar a primeira posição, que é a de representante, 19 para a segunda de vice e 18 para a, né, terceira posição de tesoureiro. Então aqui eu ainda multiplicaria esse 380 por 18. Daria 6.840. Não se espantem, tá? Ah, mas é tudo isso?
com poucos elementos, dependendo de como a gente estiver utilizando esses princípios, pode ser um conjunto bem razoável. Bom, então, um outro exemplo aqui, para esse segundo princípio, né, ó, 4 atletas participam de uma corrida, quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares, ou seja, o pódio. Bom, vou formar uma tripla, né? Se eu chamar de A o primeiro elemento, B de segundo e C o terceiro, para o A, que é a primeira posição, eu vou ter 4 corredores, qualquer um dos 4. Para a terceira, para a segunda, melhor dizendo, 3, e para a terceira posição, 2. Né? Uma vez que o corredor não pode chegar em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo. Então, 4 vezes 3 vezes 2, 24 possibilidades de pódio. Tudo bem? Bom, terminamos aqui a primeira etapa aí, introdutória desse processo. Na sequência, nós vamos trabalhar com algumas fórmulas que simplificam ou sintetizam um pouco essas formas de contagem. Até daqui a pouco, pessoal.